Saiu um novo episódio da sexta temporada de Miraculous Ladybug e veio recheado de novas informações. Uma vez, o Miraculous do Pavão foi criado para poder gerar um filho e até mesmo sobre quem seria a mãe da Layla Rose. E o episódio já começa de como a Tomoe usou o Miraculous do Pavão para engravidar. E cara, que traje lindíssimo! E de todos esses personagens ela deixou na mão, cara. E assim que ela tira um dos amox, escolhendo o gênero do bebê, a mulher põe as duas mãos no ventre enquanto ele brilha, já tendo concedido o feto ali. E reparem que as mãos dela formam um coração, já que essa Tomoe do passado era aparentemente amorosa com a filha. Passa a abertura, vendo que as garotas estão fazendo uma festa do pijama na casa da Marinette e a Kyoko mostrando um filme japonês bem dramático. Toda vez que os pais da Marin, que são super amorosos com a filha e sem querer interrompem o filme da Kyoko. E dessa vez uma nova interrupção e agora é a mãe da Alia, dizendo que eles teriam uma menina e é claro que a mãe da garota estava grávida pela 7ª vez. Agora, né, haja dinheiro e fralda, hein? E cara, a Alia ficou tão animada com a notícia que contagiou todo mundo dali pra comemorarem com ela, menos a Kyoko. Mas por quê? Será que ela tava com inveja da Alia ou alguma coisa envolvendo a família da Alia? Mas calma que a gente já vai descobrir. Então vemos a Kyoko voltando pra casa com alguns doces da padaria da Mari. E já vemos que a mãe dela não queria contar. Já no quarto, a japonesa estava se preparando para a aula de esgrima quando recebeu uma ligação da Mari. Desculpas por não terminar de assistir o filme. O diz que tá tudo bem, já que todos ali estavam felizes, menos ela. Tanto que ela fala pra Mari que não é igual as meninas ali do grupo, como uma humana de verdade, mas sim um sente monstro. Mas antes que a padeira pudesse falar mais, a Kyoko desliga a chamada, tendo um mini ataque de fúria. Em seguida, ela pergunta pro Long o porquê que sua mãe nunca estava presente ali com ela. Mas Long disse que só quem poderia dar essas respostas era a mãe dela. E assim ela o faz, perguntando de cara para a Tomoe. O negócio é que a Tomoe não respondia nada de forma concreta. E ao invés disso, responde a garota com mais perguntas. Disse se a filha só receberia respostas se ela fosse digna disso. Ou seja, num duelo de esgrima, Kyoko não exercitou, porém ela não conseguiu as respostas que ela queria. E era nada mais a confirmação de um troféu para a mãe dela. Então ela saiu correndo aos prantos, dizendo para Long que ela nunca seria amada pela mãe, igual às suas amigas. Cara, que bad, viu? A cena corta e vemos a mãe das gêmeas dizendo que ia tirar um cochilo, pois estava cansada da gravidez. Mas as duas queriam ajudar a mãe na tarefa de pintar o quarto da próxima irmãzinha, coisa que ela não deixou fazer. E lembre-se disso porque vai ser importante, tá? Isso na casa da padeira, Marinette se incomoda por fato da Kyoko não tá atendendo suas ligações. Então ela e as amigas têm a ideia de ir lá no prédio do Tsurugi para poder buscar a Kyoko. Daí a daquele cubo não entendia nem as respostas e as perguntas que ela fazia, fazendo elas se separarem para procurar a amiga. Marinette, agora longe, vira Ladybug para chamar a Kyoko pelo seu Miraculous. Mas a Kyoko diz que não iria descer. Ou seja, a Kyoko já estava em cima das nuvens transformada. Muda e volta para as gêmeas indo acordar a sua mãe, que elas pintaram o quarto da nova irmãzinha. Se frustra com a sujeirada que as gêmeas fizeram, chamando as duas de bagunceira. Mas até aí eu nem preciso dizer, elas já foram vítimas da crisálida. Sendo assim as bagunceiras sujando tudo de tinta e transportar pelas poças. E cara, eu não sei vocês, mas o design dessas duas ficou muito parecido com os personagens Sgame e Platon. E também é sobre sujar a cidade de tinta. Eu adoro essas referências. E enquanto isso, Ladybug como Cosmobug vai falar com a Hyugo tentando consolar a amiga. Mas a japonesa fala que a Mari tinha muita sorte, pais que fazia tudo por ela e com ela. Bug barra Marinette afirma que a Kyoko tinha sorte de ter uma segunda família, suas amigas. Mas a Joaninha avisa logo a Ryuko de que um novo akumatizado na cidade. Nessa parte, ela Vesperia, Porportagus, Mouse e Renarud Quechua junto da Marinette tentam parar as bagunceiras, mas ainda delas se moverem pelas poças de tintas,
Rápido demais, elas tiveram apoio da Crisales como anti-Akuma dos heróis. Sei que isso tira os poderes dos heróis mais velhos, da Tigresa e da Rena Rouge. Desse tom de branco ficou até bonito. Ladybug estava preocupada de não conseguir emparar os Akumatizados, mas o time foi perfeito e a Ryugo chegou bem na hora. O talismã da Ladybug veio à japonesa com a ideia de criar uma tempestade de que cobrisse a cidade inteira, tirar todas as poças de Ryuga não confia em si mesma neste momento, mas com o apoio de todos, segue uma nova formação, o dragão da tempestade, que realmente limpa toda a cidade, dando as bagunceiras e facilitando os heróis mobilizarem as duas e assim liberar a Akuma delas. Elas então voltam ao normal e vão para casa junto da Ladybug. Então a mãe abraça as gêmeas, dizendo que estava preocupada e que nunca deixaria de amar as duas, quando elas fizeram uma bagunça. Aí na saída, Hyuga chama pela Ladybug, abraça a Joaninha e um agradecimento não verbal pela ajuda. Hyuga chega em casa e já é parabenizada pela mãe e pela tempestade que a garota criou, sendo que foi graças ao treinamento dela. Não sabe que foi pela Ladybug e pelas amigas. Então as duas tinham que treinar mais para o dragão anterior da filha. Hyuga nem dá bola e ignora a proposta da mãe, dizendo a frase: são macios sobre as escamas. Ou seja, pela dureza, Kyoko tinha um coração melhor que o da mãe da Kyoko da Ma, ajudando a pintar o quarto da nova irmãzinha da Alia. Foi demais. Agora na casa da Marinette, Kyoko confirma não vai ser mais limitada para poder falar com as amigas. Vai entender que ela deu um basta nesse controle chato que a Kyoko tinha. No entanto, a Crisálida no final aparece para Tomoe e que fala na cara da Morena que poderia ter ficado lá no esconderijo depois de ter derrotado Kyoko, mas a Naja não leva desaforo pra casa e embate dizendo que depois de ter sido humilhada pela sua irmã Kyoko, ela ia ter ficado sem ninguém pra duelar. E sim, você não ouviu errado, a Layla chamou a Kyoko de irmã. Pai amado, o que tá acontecendo nessa série? Mas bom, será que as duas são irmãs de sangue ou meia-irmã? E que a Naja também é um sentimonstro?